A nossa casa deve ser o melhor lugar do mundo, independente se é rica ou se é pobre, grande ou pequena. Deve ser o local para onde a gente quer se refugiar depois de um dia cansativo, na volta de uma viagem, na alegria ou na tristeza. A família deveria ser sempre a reunião de pessoas que se amam, que se cuidam, que zelam pelo bem-estar uma das outras, que prezam pelo respeito e, acima de tudo, que lutam pelo exercício do perdão. Mas em muitos lares, quando a porta se fecha, começa uma guerra de desrespeito, intolerâncias, ofensas, violências físicas, ingratidão, individualidade. Os nervos parecem estar à flor da pele. Qualquer coisa é motivo de descontrole emocional. E em meio a toda essa confusão, todos esses sentimentos, você se pergunta: como posso fazer da minha casa o melhor lugar do mundo? Hoje, na mensagem, vamos aprender que a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus no meio do povo de Deus, deixada na casa de um homem chamado Obed-Edom, mudou toda a vida dele. Antes de começarmos a mensagem, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, Pastor Felipe Silva, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. Deus tem sempre uma mensagem para você através das nossas vidas. E curte esse vídeo também. Só assim ele alcançará mais pessoas. Agora vamos para a mensagem. Olha o que está escrito no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, a partir do versículo 13. Assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-Edom, o geteu. A arca da aliança ficou 3 meses com a família de Obed-Edom em sua casa, e o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que lhe pertencia. Hoje eu quero falar para você, fazendo da minha casa o melhor lugar do mundo. Eu gostaria de te explicar como a arca de Deus foi parar na casa deste homem. Eu peço que você assista esse vídeo até o final. Se você quer a sua casa transformada, fique comigo. A Arca da Aliança era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo, naquele período do Antigo Testamento. Por esse motivo, Deus havia constituído uma série de regras sobre como a Arca da Aliança deveria ser manuseada e transportada. Quando o rei Davi resolveu fazer de Jerusalém a capital política e religiosa do seu reino, a Arca da Aliança estava na casa de Abinadab e precisou ser levada à cidade, como está escrito no livro de 2 Samuel, no capítulo 6. Então eles colocaram a arca sobre um carro novo de bois, guiado por Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. A comitiva israelita seguia pelo caminho com grande alegria, quando os bois que tracionavam o carro tropeçaram. Então Uzá estendeu a sua mão precipitadamente para segurar a arca de Deus, para que ela não caísse no chão. E Deus, em sua santidade, considerou a atitude de Uzá uma irreverência e o feriu. E Uzá acabou morrendo ali mesmo, junto à arca do Senhor, como está escrito no livro de 2 Samuel, no capítulo 6. A Bíblia diz que Davi ficou com muito medo e não quis mais levar a arca. É possível que o castigo por parte do Senhor não ocorreu somente porque Uzá tocou na arca, mas porque o povo israelita estavam transportando a arca de forma irregular. Com isso, eles negligenciaram a orientação divina de que a arca só deveria ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Hoje em dia, eu vejo muitas pessoas assim como esse povo de Israel, com pressa de levar a bênção para casa, acabam fazendo as coisas de qualquer forma. E vamos continuar na mensagem. Diante do ocorrido, Davi temeu ao Senhor e ficou com medo de levar a arca para Jerusalém. Então ele deu a ordens para que a arca fosse levada para a casa de Obed-Edom. A arca da aliança ficou na casa deste homem por 3 meses, e o Senhor o abençoou muito.
Agora que você já sabe o que aconteceu e como a Arca da Aliança foi parar na casa deste homem, eu gostaria de te mostrar 3 atitudes para que a sua casa se torne o melhor lugar do mundo. Você deseja fazer da sua casa o melhor lugar do mundo? Então, primeiro, esteja disposto a correr riscos pela presença de Deus. Obed-edom aceitou correr os riscos para ter a presença de Deus em sua casa. Ele sabia que a sua casa se tornaria o melhor lugar do mundo por causa da presença de Deus. Muitas famílias não estão dispostas a pagar um preço e correr os riscos de ter uma casa onde a presença de Deus é viva e real. Eu já vi muitas mães com medo de corrigir filho e ele sair de casa. Eu já vi muitas esposas aceitarem ser humilhadas e não fazerem nada para mudar a situação. Eu já vi muitos homens que não têm voz de autoridade dentro da sua própria casa. Deus te entregou uma família, te confiou filhos, te confiou uma geração para que você pudesse cuidar, corrigir e ensinar. Mãe tem que ser mãe. Esposa tem que ser namorada, amiga, mulher. E o homem tem que ter autoridade, tem que trabalhar, tem que ser respeitado. Uzá foi fulminado pelo Senhor. E Obed-edom poderia ter pensado melhor e ter rejeitado a proposta de Davi. Pense comigo. Obed-edom tinha acabado de ver um homem morrer porque tocou na arca de Deus. Obed-edom, ele poderia ter falado: não, Davi, eu não quero levar essa arca para minha casa. Deus vai me matar também. Só que Obed-edom, ele viu que a presença de Deus, o zelo de Deus, o amor de Deus estava ali. E ele correu o risco de levar Deus para dentro do lar dele. Ele preferiu a presença do Senhor do que as aprovações humanas. Ele estava disposto a correr os riscos pela presença do Senhor. A bênção decorrente de disponibilizar a sua casa para a presença de Deus trouxe o nome de Obed-edom até nos dias de hoje. Não tenha medo de levar Deus para dentro do seu lar. Enquanto você tiver medo, Deus não vai se manifestar com poder e com autoridade dentro da sua casa. Para fazer a sua casa o melhor lugar do mundo, esteja disposto a consagrá-la na presença de Deus. Como diz no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, no verso 11, a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Obed-edom não perdeu tempo, aproveitou a oportunidade de ter a presença do Senhor em sua casa para consagrar toda a sua família. Toda a rotina daquela casa foi mudada por causa da presença da arca dentro daquele lugar. Aquela casa nunca mais foi a mesma depois que a presença de Deus inundou aquele lugar. Ninguém poderia tocar naquela arca. Então significa que Obed-edom precisava todos os dias reunir a família e lembrar: olha, ninguém toca nessa arca porque essa arca é santa. A presença de Deus está nela. Então, esteja disposto a consagrar a sua vida, a vida da sua família em sua presença, na presença de Deus. Mude a rotina de toda a sua casa e eu tenho certeza de que o seu lar nunca mais será o mesmo. Quando consagro a minha vida e a vida da minha família na presença de Deus, algumas coisas importantes acontecem e a minha casa se torna o melhor lugar do mundo. Eu passo a ser um promotor de paz e não de guerra. Eu passo a demonstrar confiança e não duvidar. Eu passo a ser construtor de esperança e não de derrota. Eu passo a compartilhar vida e não morte. Eu passo a falar da Bíblia e não da vida dos outros. Eu passo a pensar mais para não falar palavras que entristeçam a Deus ou os da minha casa. Há também muitos cristãos que vivem realmente um evangelho dentro de casa e nem por isso seus familiares servem a Deus. Então o seu papel é continuar fazendo a vontade de Deus, continuar fazendo a sua parte e Deus no tempo certo pode fazer com que todas as pessoas enxerguem o quanto elas estão distantes de Deus.
Através da sua vida, eles podem ver o quanto eles precisam de Deus e ver o quanto você tem sido abençoado e o quanto Deus tem te feito bem. Para fazer da sua casa o melhor lugar do mundo, esteja disposto a compartilhar a presença de Deus. Como diz no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 12, então informaram a Davi: por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi então foi e com alegria fez subir a arca de Deus, e desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Chegou o tempo da arca ser retirada da casa de Obed-edom e ser levada para a cidade de Davi. Mas sua casa nunca mais seria a mesma. A arca não poderia ficar a vida toda na casa de Obed-edom. Outras pessoas também deveriam ter oportunidade de experimentar as bênçãos da presença do Senhor. Por isso a arca foi levada para a cidade de Davi. Aquele lugar se tornaria o lugar de adoração do povo judeu. Ali o povo prestaria culto ao Senhor e experimentaria suas bênçãos. A presença do Senhor precisa ser compartilhada. Mas será que essa presença é tão viva e real em sua casa a ponto de você desejar compartilhar com outras pessoas? O interessante na vida deste homem é que ele não precisou ficar dizendo para as pessoas o que tinha acontecido dentro da sua casa. As próprias pessoas viram e foram contar para Davi que o Senhor estava abençoando ele. As pessoas precisam ver a presença de Deus em nossa casa, precisam experimentar das mesmas bênçãos dessa presença. Essa presença divina será compartilhada naturalmente. As pessoas vão ver você sendo abençoado e eles terão o desejo de conhecer o seu Deus e a sua fé. Uma vez ouvi uma frase que eu achei muito forte, que dizia assim: às vezes a única Bíblia que o seu próximo vai ler é a sua vida. Por isso, fique sempre atento. Tem pessoas ao seu redor se espelhando em você. Pode ser o seu filho, pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, pode ser os seus irmãos, os seus pais. A casa de Obed-edom tornou-se o melhor lugar do mundo para ele e para toda a sua família. E eu creio que para as pessoas que estavam ao seu redor também. Tudo isso por causa de um ponto único e fundamental: a presença de Deus naquele lugar. A presença de Deus em sua vida e na sua família vão fazer toda a diferença. Você também pode fazer da sua casa o melhor lugar do mundo. Sabe como? Esteja disposto a correr riscos pela presença de Deus. Esteja disposto a consagrá-la na presença de Deus. E esteja disposto a compartilhar a presença de Deus. Vamos orar comigo? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela nossa família e agradecemos a vossa presença em nosso lar. Ilumina-nos para que sejamos capazes de assumir nosso compromisso de fé. Ensina-nos, Pai, a viver a sua palavra e o seu mandamento de amor. Concede-nos a capacidade de compreendermos nossas diferenças para nos ajudarmos uns aos outros, perdoar os erros dos próximos e vivermos em harmonia. Dai-nos, Senhor, saúde, trabalho e um lar onde possamos viver felizes, em paz, em segurança. Ensina-nos a partilhar o que temos com os mais necessitados. Dai-me, especialmente a mim, o espírito de humildade e paciência para com a minha esposa, para com o meu marido. Me ensina a dar mais amor e carinho para os meus pais, para os meus sogros, dedicação aos meus filhos e bondade para todos que estão em minha casa. Fazei com que os meus irmãos se tratem como verdadeiros irmãos. Tira o rancor, tira a mágoa, tira as brigas. Que venhamos ser pessoas pacificadoras. Que na nossa família reine a confiança, a fidelidade e o respeito, para que o amor se fortifique e nos una cada vez mais. Permaneceis, Senhor, em nossa família. Pai, abençoa o nosso lar hoje e sempre. Amém. E graças a Deus.
Que Deus te abençoe. Fique na paz.